Oiê, eu sou Mari Trevisan e você está no canal Feito à Mão. Se você não é inscrito aqui no canal, antes do vídeo começar, aproveita e se inscreve. Se você curte amigurumi, se você gosta desse conteúdo, ativa o sino das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal, muita receita e muita coisa boa. Hoje eu vim aqui fazer um videozinho para vocês explicando as principais diferenças entre o ponto X e o ponto V, que é uma das perguntas mais recorrentes aí para quem é principalmente iniciante no crochê e no mundo do amigurumi. Então, eu vou trabalhar as duas pecinhas com a agulha número 3 e o fio amigurumi pra gente ver a diferença. Eu tô usando esse cinzinho aqui, que é o 8008, tá? Então, eu primeiro vou começar explicando pra vocês o ponto square e o ponto V. E depois eu vou dizer as considerações entre um ponto e outro e quais os prós e os contras de trabalhar tanto com um quanto com o outro. Então, bora lá no vídeo, bora crochetar. O ponto square, então, que a gente chama, ou ponto X, a única diferença dele, então, é assim, ó. Quando eu entro para me fazer o meu ponto, eu entro com a minha agulha e eu pego o meu ponto por cima. É a puxadinha dele aqui que é a diferença, ó. Eu puxo ele e depois eu fecho ele por baixo, normal, assim. Eu entro no meu ponto, pego meu ponto por cima da linha e depois eu fecho o meu ponto normal. Esse daqui, então, é o ponto square, né? O ponto X, que a gente chama, ó. Eu entro no meu ponto, pego a minha laçada por cima e depois eu fecho por baixo. Ó, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui pra vocês verem. Esse daqui, então, olha o efeito dele aqui. Ele vai fazendo os quadradinhos bem retinhos aqui. Esse daqui é o ponto X, tá? Então, eu vou finalizar a minha peça aqui pra gente comparar o ponto X com o ponto V, para tirar essa dúvida se ele dá ou não dá diferença no nosso amigurumi. E o ponto V, então, é tradicional, assim, acho que o mais usado no crochê, que é que tu entra, pega a linha ali por baixo e fecha teu ponto. Entra, pega a linha ali por baixo e fecha teu ponto, ó. Entro, pego a linha por baixo e fecho meu ponto. Esse daqui, então, é o ponto V. Que eu acho que aí, então, é um dos mais que a gente mais usa no amigurumi, no crochê em geral, né? Que a maioria das pessoas conhece. É este pontinho aqui, a gente entra por baixo do ponto. Fazer um pouquinho mais acelerado aqui pra vocês pegarem a volta, fazendo, então, o ponto V. E ele vai formando um Vzinho mesmo aqui, ó. Tá? Então, aqui está as minhas duas peças confeccionadas com o ponto square, que é o ponto Xzinho, que é esse pontinho aqui, e o ponto V, que é esse ponto aqui. E como a gente pode ver nitidamente, sim, existe uma diferença aí no tamanho e na espessura do nosso amigurumi, trabalhando com um ponto e com o outro. Agora eu vou explicar para vocês as características de cada ponto e as vantagens e desvantagens de trabalhar com o ponto square e com o ponto V, tá? O ponto square, que é esse ponto X aqui, eu gosto muito de trabalhar com ele na peça de amigurumi, como vocês sabem, eu só trabalho com o ponto square, tá? Ele é um pontinho que fica bem fechadinho, então ele dá uma textura mais bonita pra peça, porque é um ponto bem fechadinho e ele é um ponto mais uniforme, até mesmo para depois, na hora da gente fazer bordados nas peças, tá? Mas a gente perde, sim, no tamanho do nosso amigurumi. Por ser um ponto mais apertado, com uma tensão maior, a tendência é que o nosso amigurumi encolha um pouco o tamanho dele, tá? Então, essa é, na minha opinião, a desvantagem de trabalhar com o ponto square. Mas, em relação à beleza da peça, eu indico o ponto square na confecção dos amigurumis. O ponto Vzinho, que é esse pontinho aqui, como vocês podem ver, ele é um ponto que fica mais vazado. Ele é um ponto mais folgado. A gente automaticamente usa menos tensão na hora de confeccionar a peça com o ponto V. Ele é um ponto mais fácil de tecer. A gente também ganha em medidas e proporções no nosso amigurumi. Por ele ser um ponto mais leve e mais aberto, a gente consegue aí ganhar alguns centímetros na peça do amigurumi, tá? Desvantagem que eu vejo
para confeccionar as peças com o ponto V é essas aberturas aqui que eu acho que não deixam tão bonita a nossa peça, deixam a nossa peça, então, um pouquinho mais aberta, com os pontos um pouquinho mais largos. Eu gosto mais para confeccionar a peça, o ponto square. Agora, a diferença de um ponto e outro, as vantagens e desvantagens, né, que eu falei para vocês. Eu gosto de confeccionar as peças com o ponto square, né, que é o ponto X. Mas na hora de tecer acessórios e roupas, principalmente para os meus amigurumis, eu uso o ponto V. Eu não uso ponto square. Como vocês já devem ter percebido em alguns vídeos meus aí de confecção das roupas das bonecas, na hora que eu vou tecer a roupa, eu uso o ponto V. Por quê? Porque eu ganho aí mais medidas na minha roupa. A minha roupa não fica tão apertada na hora de vestir na boneca. Eu ganho mais tamanho, mais proporção para minha peça. Sofro menos também na hora de confeccionar, principalmente se for uma roupa maior, né? Uma peça grande. Então, para tapetes e outros crochês também, eu prefiro o ponto V. Como eu falei pra vocês, eu ganho em medidas. E pra confeccionar amigurumi, sem dúvida, eu prefiro o ponto square. Mas isso é muito pessoal, não esqueça, né? Você tem que tecer aí o ponto que fica melhor pra você, que te dá mais conforto na hora de crochetar e que você gosta mais, né? Então, você escolhe aí qual você prefere trabalhar. Na minha opinião, eu gosto de tecer com o ponto square as peças de amigurumi e gosto de tecer roupas, acessórios e outros tipos de crochê no ponto V, tá? Então, se você gostou desse vídeo dica, deixa teu joinha aí, deixa teu like. Não esquece, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo aí com a sua amiga, seus amigos crocheteiros. E até o nosso próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus!